Estamos no centro da cidade de Genebra, bem no centro aqui, né, da cidade suíça de Genebra. Eu estou de frente de uma igreja muito famosa aqui em Genebra, é a Basílica de Notre-Dame de Genebra, que é uma igreja católica que foi construída em 1852. Pelo um arquiteto francês. Bem, por que eu estou filmando esta igreja? Porque eu achei interessante a história que eu escutei lendo lá dentro, né, de algumas coisas. Por exemplo, nesta região aqui, do lado da igreja, né, havia uma igreja presbiteriana que ela foi demolida. Provavelmente ela foi demolida nessa região onde estão essas árvores aí por falta de membros, né? Como não tinha mais membros, não tinha mais quem liderasse a igreja, pastores, por exemplo, então ela foi demolida. Em 1852 foi erguida esta igreja católica, né, na liderança do padre Gaspar Milot. Bem, o que me chama a atenção é que diz aqui o folheto, que está em português, por sinal. Há vários folhetos lá dentro e um deles está em português. Diz aqui que os vitrais desta igreja foram feitos, datam de 1857, 1962. E interessante que diz o folheto que um dos materiais que estão aí dentro pertencem à igreja de Saint-Pierre, ou seja, a igreja que Calvino pregava, que liderava como pastor, e que esses materiais que há aí dentro desta igreja estão extremamente danificados, gravemente danificados por ocasião dos distúrbios da Reforma, né? E essa Basílica de Notre-Dame, que é uma das principais, se não for a principal igreja católica aqui de Genebra, diz o seguinte, que não é somente uma igreja paroquial, ela é considerada como um lugar genebrino de peregrinação à Virgem Maria e é frequentada por numerosos fiéis que aqui vêm a procurar um pouco de silêncio e reconhecimento de paz. Então você perceba, né? Hoje Genebra, os templos protestantes praticamente viraram museu. Alguns foram demolidos, como é o caso desse templo presbiteriano que existia onde estão essas árvores aí, foi demolido. E embora nós estejamos no coração de Genebra, eu entrei na igreja e vi até uma igreja a nível de Europa com vários números de membros, né? Mas eu não sei se isso acontece com as igrejas protestantes aqui em Genebra. Mas é chocante, né, ouvir essas histórias. Eu fiz esse vídeo para mostrar como a Reforma Protestante, praticamente os protestantes se extinguiram, né, em toda a Europa e principalmente aqui em Genebra. A missa está sendo realizada na Basílica de Notre-Dame aqui de Genebra. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action et en commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Bem, é interessante que as duas igrejas católicas, né, uma esta aqui, que é a igreja católica provavelmente a mais famosa aqui de Genebra, a Basílica de Notre-Dame de Genebra, igreja católica. O que é mais interessante é que eu vi pelo menos duas igrejas católicas com várias pessoas, vários membros aí realizando a missa, né? Mas igreja evangélica protestante praticamente não vi nenhum. Quer dizer, deve existir, logicamente, mas eu não vi nenhum templo protestante onde as pessoas estivessem cultuando a Deus. A história dessa igreja aqui, de Notre-Dame, diz o seguinte: o folheto está em várias línguas, inclusive em português. Diz o seguinte: a igreja de Notre-Dame é a principal igreja católica romana de Genebra. No século XVI, Genebra optou a reforma protestante e é somente em 1852 que o padre Gaspar Mermillot contratou um arquiteto francês para construir esta igreja. Ele torna-se parroco em 1854 e será depois bispo auxiliar de Genebra. Notre-Dame foi elevada à categoria de basílica menor em 1954. Então aqui fala que nesta igreja há alguns materiais da igreja de Saint-Pierre que foram tirados de lá e colocado aqui. Conta sobre os vitrais, as histórias sobre os vitrais dessa igreja. E é uma igreja católica e ela foi construída em 1854. Aliás, 1852, bem aqui no centro de Genebra. Tá? Estilo gótico, lembra assim as igrejas que são protestantes por aqui. É uma pena que o protestantismo tenha morrido em Genebra, né? As pessoas aqui raramente são crentes, cristãos protestantes.